Você já ouviu falar do mangá Ataque dos Titãs Antes da Queda? A história que se passa antes do anime? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Parlamento, a mais um vídeo. Já vai deixando aquele like maroto, como de costume. Hoje eu venho aqui apresentando esse mangá, Ataque dos Titãs Antes da Queda. Ele foi publicado ali em 2013 e ele serve de prelúdio para a história que se passa na série, a história do Eren e da Mikasa. Esse mangá ele tem um enredo razoável. O enredo não é do Hajime Isayama, e sim do Ryu Suzukaze. A história do mangá é a seguinte: ela se passa 70 anos antes dos eventos narrados no anime, que você provavelmente conhece, Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. E ela vem trazendo a história de Kuklo, que é um garoto que ele nasce de um cadáver que foi regurgitado por um titã. E por causa disso todos acabam achando que ele é um titã, visto que ele saiu de dentro de um titã. No fundo, todos sabem que ele não é um titã na vida real, só que eles se aproveitam do fato de que ele saiu de dentro de um titã para lucrar em cima desse garoto. Então eles passam a chamar esse garoto, o Kuklo, de filho de titã. O argumento dessa história aqui é muito bom. O enredo é bastante lento, ok? E também romantizado. Existe muito mais romance nesse mangá aqui do que no mangá Ataque dos Titãs. O traço do mangá, ele também é muito bom. Ele foi feito pelo Satoshi Shiki. Só que poderia ser um pouquinho melhor, porque nas cenas de ação as coisas ficam meio indistinguíveis. Em algumas cenas de ação eles colocam o Titã ali em primeiro plano, os humanos em segundo plano, e o Titã ele é tão deformado, né? Os Titãs nesse mangá eles são mais deformados, eles são mais monstruosos do que no outro mangá. Então por isso às vezes fica meio difícil distinguir o desenho, o que faz parte do corpo do Titã, o que faz parte do cenário, o que faz parte de outra coisa, da muralha e tal. Então esse é um pequeno ponto negativo aqui desse mangá. As capas desse mangá são muito bonitas, elas são muito bem coloridas, têm cores vivas, são bastante atraentes. E nós, fãs de quadrinhos, sabemos que, falando de HQs, inclusive mangás, as capas elas importam, elas são muito importantes, são um fator importante. Eu acho que o fato de o mangá ser em preto e branco atrapalha um pouquinho o desenho, porque eu acho que se fosse colorido, na verdade as primeiras páginas de cada número do mangá são coloridas. As primeiras 4 páginas de cada volume, elas são coloridas. E eu acho que se fosse inteiramente colorido seria muito melhor, porque daria para distinguir melhor ali o desenho. Eu vou falar um pouquinho de cada personagem aqui, pelo menos dos personagens principais desse mangá. Nós temos o Kuklo. Ele é um garoto de 15 anos, chamado de filho de titã, por ter sido encontrado em meio a um amontoado de carne regurgitada por um titã. Devido ao seu desejo de derrotar os titãs, criou um profundo interesse pelo equipamento, que é o equipamento de manobras tridimensionais, que nós já conhecemos, né? Ele apresenta o desenvolvimento, a invenção desse equipamento, né? É bem interessante essa parte. O Kuklo é um personagem bem clichê, na verdade ele é bastante parecido com o Eren. Talvez não tão esquentado quanto o Eren, mas ele tem ali uma personalidade parecida com a do Eren Yeager. Charlie Inocêncio. A Charlie ela é a filha mais velha da família Inocêncio, que são ricos comerciantes da muralha China. E ela descobriu que o Kuklo é humano e não titã, e ela ensina o Kuklo a falar, porque o Kuklo ele não sabe falar de início, e também um pouco sobre o seu mundo. Ela estava treinando para ser artesã sob a tutela de Xenofon, que é um chefe dos artesãos ali da cidade industrial. Só que ela foi levada pelo seu irmão mais velho, Chave, de volta para casa. A Charlie, ela também é um personagem bastante clichê, né? Ela é aquela menininha sensível. Se você assiste anime, você sabe o que eu tô falando, né? Ela é aquela menininha apaixonada, sensível, que tá toda hora chorando e tal. Eu acho ela bastante fofinha, na verdade. Ela é o oposto da Mikasa, né? A Mikasa é durona, a Mikasa é uma personagem ali bastante profunda. Não que a Charlie não seja profunda, mas ela não é tão profunda quanto a Mikasa. E ela é o oposto no sentido de que ela é bem sensível. Acho que essa é a palavra que melhor descreve aqui a Charlie, né? Fofinha e sensível e bonitinha. A Mikasa é morena e a Charlie ela é uma loirinha de olhos azuis. Chave Inocêncio.
O Chave, ele é o atual chefe da família Inocêncio e também o irmão mais velho da Charlie. E ele é um membro da divisão de policiamento responsável por Giganshina. E eu não vou falar mais nada sobre o Chave porque isso seria spoilers, então leiam o mangá. E por último nós temos o meu personagem favorito do mangá, o Cardina Balmister. O Cardina, ele é o primeiro amigo que o Kuklo fez no mundo de fora e também o seu companheiro no desenvolvimento do equipamento. O Cardina, ele é o único personagem do mangá que não é clichê. Ele é um personagem bastante original e ele é muito engraçado também. Eu me peguei várias vezes rindo com esse personagem. Ele não é parecido com nenhum outro personagem que eu conheça em qualquer anime ou mangá, então é difícil explicar a personalidade do Cardina. Ele é um cara na dele, carismático, engraçado, ele é magrão, compridão, assim, tem um cabelo comprido, encaracolado. Ele é o perfeito personagem secundário, ele é aquele que dá o alívio cômico ali para a série, também é bastante sábio, ele fala umas palavras ali, né, a gente vê que ele é a voz da razão ali por trás do Kuklo, mas ele também é meio estabanado às vezes, ele é meio inseguro, mas enfim, o Cardina seria o meu personagem favorito do mangá. Então vamos lá, pontos positivos do mangá, são 3, o argumento é bom, os desenhos são bons, apesar de nas cenas de ação não serem tão bons assim. E principalmente as capas. As capas são muito bonitas. Esse aqui é o volume 10. Muito bem coloridas, muito atraentes. Pontos negativos, apenas um. A ausência de cores. Eu acho que se tivesse cores no mangá, se o desenho fosse colorido, seria muito melhor e seria muito mais fácil de distinguir algumas coisas ali que o Satoshi Shiki desenha. E eu fecho este mangá com a nota 6,5. Você pode ler o mangá na internet ou você pode comprar ele físico também em sites de venda. São apenas 17 volumes. O mangá é uma história bastante curtinha. Se você é fã de Ataque dos Titãs, você provavelmente vai gostar do mangá. Só não compare ele com o mangá 2009, de 2010 ali, o Ataque dos Titãs, porque esse é muito melhor. Se você for ler antes da queda, leia com a mente aberta, de forma despretensiosa, que você com certeza vai gostar se você ler, se você encarar dessa forma. Se você não faz ideia do que eu estou falando, se você nunca viu o Ataque dos Titãs, nunca leu o mangá do Ataque dos Titãs, comece por essa série, porque visto que ela se passa antes da história original, você vai estar lendo na forma cronológica e eu pessoalmente prefiro muito mais assistir filmes e ler mangás e quadrinhos na ordem cronológica, não na ordem de lançamento. Então é isso, pessoal, essa foi a minha dica de mangá de hoje. Deixe o seu like aqui, comente aqui embaixo e ative o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos. Abraço!